Olá, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo será específico para os servidores públicos municipais de Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, porque neste mês de agosto está prevista a eleição para a direção do Sindicabasa, o sindicato que representa os trabalhadores dos três municípios. Esse processo eleitoral tem ocorrido de forma tumultuada, tem duas chapas concorrendo. A chapa 1, que tem a atual presidente do sindicato, Rita Ribeiro, e alguns membros da atual gestão, e a chapa 2, que tem alguns outros membros da atual gestão que estão se sentindo prejudicados no processo eleitoral, estão alegando que o processo tem ocorrido de forma clara, que os prazos não têm sido divulgados, não foram divulgados da forma correta, e buscaram na justiça a suspensão do processo. Há uma liminar que está suspendendo a eleição do dia 1º, marcando uma assembleia entre representantes das duas chapas no dia 13 de agosto, e que a partir daí é que seria estabelecido um acordo para se remarcasse a data. Essa liminar também está sendo questionada pela assessoria jurídica da atual gestão, porque o processo eleitoral ele não é da chapa, ele é da direção do sindicato. Inclusive, a comissão eleitoral ela é independente das chapas, as chapas têm seus fiscais, então a gente entende que não há problemas no processo eleitoral, uma vez que todo o calendário foi divulgado numa assembleia que era aberta a todos os filiados, não somente aos membros da diretoria. Então, essa questão de prazo, se você quem está alegando que não teve acesso aos prazos, é por falta de informação, porque ele está fixado no quadro de aviso do próprio sindicato, circulou em jornais e houve uma assembleia aberta a todos os filiados com a divulgação do calendário. Além disso, está cumprindo aquilo que está previsto no estatuto. Eu, por exemplo, não participei da última assembleia. Infelizmente, reuniões de sindicato, a participação é baixa, então muita gente realmente não ficou sabendo ali naquele momento da divulgação do prazo, mas depois acabou tomando conhecimento. E é tão falso essa informação de que os prazos não foram corretamente divulgados que a chapa 2 conseguiu fazer a sua inscrição corretamente. Enfim, mas eu quero falar aqui um pouco mais da questão geral do sindicato e não somente do processo eleitoral. O processo eleitoral as pessoas ficam às vezes com as emoções muito afloradas, passam dos limites em uma situação ou outra, mas isso não deve atrapalhar aquilo que é o principal. Então a gente pode colocar a primeira coisa importante é que o servidor tenha consciência do seu papel dentro dos municípios. Nós somos a linha de frente das prefeituras no atendimento à população, seja na educação, na saúde, na limpeza das ruas, na administração, enfim, o servidor público municipal é aquele que está no dia a dia atendendo a população, trabalhando em nome do município, e às vezes não tem as condições adequadas, não tem uma valorização financeira compatível com a função que ele desempenha, e alguns servidores dedicam vários anos das suas vidas ao serviço público. Alguns concursados normalmente ficam até se aposentar, e mesmo outros que às vezes trabalham com contrato, renovam esse contrato constantemente. Então é muito importante que cada um de vocês que está me assistindo, que é servidor público, tenha consciência da sua importância. Dito isso, é importante que a gente também reconheça que é fundamental que nós sejamos conscientes, unidos do que são os nossos direitos, do que são as nossas reivindicações, e entender que toda vez que a gente tem uma melhoria nas nossas condições de trabalho, nas nossas condições de salário, nas nossas condições gerais, ela é resultado da luta. Ela não é uma concessão dos prefeitos, não é uma concessão dos governantes. Nunca tivemos uma conquista que foi por boa vontade deste ou daquele prefeito. Toda conquista que tivemos, em algum momento houve uma luta, houve um questionamento por parte dos trabalhadores. Especificamente falando da educação, sou servidor público aqui em Barão de Cocais desde 1º de agosto de 2007, então já está indo aí para 12 anos que eu trabalho aqui no município, sou professor, e muita coisa já mudou desde quando eu tomei posse. A carga horária mudou, a questão da remuneração mudou, as condições de trabalho melhoraram, né? Só para citar um exemplo, o giz, né, que deixava alergia na respiratória, principalmente nessa época do ano, que causava problemas às vezes de pele para algumas pessoas, ele
só foi trocado pelo pincel quando houve reivindicação dos trabalhadores. A questão da carga horária, que também, quando eu tomei posse, um cargo completo aqui em Barão de Cocais eram 25 aulas dentro de sala, 25 horários seguidos ao longo da semana, e nós estamos caminhando agora em outubro para 18 horas em sala, 2 terços e 1 terço, 8 horas de módulos, formação continuada e tudo. Então nós temos uma melhoria que tem ocorrido nas nossas condições de trabalho, muito da luta dos trabalhadores. E eu acompanho essa luta, participo dessa luta, sempre participei, toda paralisação que teve eu participei, toda vez que ocorreu manifestação na rua eu participei, apitaço na porta da prefeitura, a porta na Secretaria de Educação, nunca me furtei a estar do lado correto, no momento correto, de estar ali reivindicando por melhores condições. Algumas greves, como ocorreu a greve das professoras de 1º ao 5º ano ensino infantil, e que os professores do sexto ano não aderiram, mas eu participei das manifestações, mesmo não estando com meus colegas participando da greve, sempre estive ali e nunca tive medo de falar aquilo que eu penso, independente se ia agradar ou desagradar, esse ou aquele que eu falo aquilo que penso. Então eu sempre participei, mesmo antes da organização do sindicato. E aí é que eu falo o motivo pelo qual eu aceitei compor a Chapa 1 nesse momento. Eu conheci a professora Rita exatamente nesses movimentos de luta, pedindo uma isonomia salarial entre professores, pedindo melhores condições de trabalho para as professoras do ensino infantil do 1º ao 5º, junto com outras professoras, pedagogas. Então, eu sinto que há um grupo muito coeso dentro da Chapa 1 que já tem um histórico de luta, e na figura da professora Rita, isso antes até mesmo da organização do sindicato. E aí o sindicato se organizou, teve seu registro formalizado, houve a eleição para a chapa que atualmente está na diretoria, que teve alguns acertos, teve alguns erros. Então mudanças são importantes, a gente tem que entender aquilo que não deu certo para poder corrigir. E aí alguns nomes que estiveram na gestão, que estão na gestão atual, não estão presentes na Chapa 1 para o próximo período, na próxima eleição. E aí outros que não estavam acabaram compondo. Uma das coisas que, quando eu fui convidado, eu coloquei que era importante a gente ter pessoas nos 3 municípios com esse histórico de luta. Porque sindicato, a gente não tem que... Não é questão de ser amigo. Você não vou votar em fulano porque eu gosto de fulano, porque fulano é meu amigo. A questão não é essa. Eu tenho que escolher uma pessoa que vai ter independência em relação à administração municipal, uma pessoa que vai saber chegar diante do prefeito, diante dos vereadores e falar aquilo que é interesse do servidor. Então a gente tem que pensar que a gente não tem que agradar, não tem que preocupar com a amizade. A questão não é essa, a questão é quem entende do processo, quem está realmente disposto a assumir. E eu já tinha sido convidado para compor a chapa na eleição passada. Por questões particulares, questões de falta de tempo, eu preferi não me colocar à disposição, porque às vezes a gente coloca o nosso nome à disposição, a pessoa, estou votando ali por causa do Marcelo, e depois eu não estaria respondendo da forma esperada. Então as pessoas iam ficar pensando, não, eu votei na chapa pensando que ia acontecer isso, aquilo, e o Marcelo não está trabalhando da forma que deveria, ele está usando do tempo que às vezes ele foi ali afastado do seu serviço para estar à disposição do sindicato para resolver problemas pessoais, trabalhar em outros lugares. Então, acho que a gente tem que assumir aqueles compromissos e tem que dar conta deles. Ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém, mas uma vez que se assumiu que vai fazer isto, aquilo, vai representar, vai trabalhar, tem que cumprir. E, inclusive, eu me coloquei para fazer parte da direção na chapa que está concorrendo, e sem ser afastado das minhas funções de sala de aula. Então vou estar compondo a diretoria sem necessariamente ser afastado, porque eu acho que tem pessoas que teriam um melhor aproveitamento nessa condição do que eu. Enfim, então essa mensagem que eu quero colocar é muito importante a gente entender o histórico do sindicato. O sindicato aqui na região
ele está de pé a duras penas, teve muita situação que dificultou o processo, é um processo longo. Eu até, inclusive, é, acredito que todas as pessoas que participaram de algum momento da luta, todas as pessoas que compuseram a atual gestão, mesmo aquelas que estão na chapa 2, tiveram a sua contribuição, mas às vezes uma questão de ajuste, de acerto é que faz as pessoas tomarem caminhos diferentes, mas isso não impede da gente reconhecer a luta ou a dedicação que é a importância de cada um que fez parte desse processo. A questão é que a gente precisa sempre olhar para frente, aperfeiçoar, as situações às vezes mudam, as coisas às vezes mudam. Então, eu coloco esse vídeo como um chamado à reflexão. Eu estou, né, obviamente, pedindo àqueles que não que me conhecem como um amigo, como uma pessoa, não é isso que eu estou pedindo. Estou pedindo às pessoas que conhecem o meu histórico, o histórico daquelas pessoas que estão junto comigo na Chapa 1, mesmo, não só aqui dentro de Barão de Cocais, mas em Santa Bárbara, em Catas Altas. A gente conseguiu agregar algumas pessoas que têm um histórico também de reivindicação, de luta, e que fizessem essa reflexão. A gente tem que ter como nossos representantes no sindicato pessoas que têm compromisso com a independência em relação aos poderes estabelecidos, porque o que funciona, o que faz funcionar o sindicato, a razão da existência do sindicato é a defesa do interesse do trabalhador. Então eu convido para essa reflexão, agradeço a quem me acompanhou até aqui e qualquer coisa pode mandar mensagem, procurar o pessoal da chapa, a gente pode sentar, esclarecer tudo. A gente tem um pensamento de que não é ficar fazendo proposta disso, daquilo. A proposta é manter a luta, cobrar dos órgãos responsáveis melhoria contínua no trabalho do servidor, até porque nós entendemos que tem muito que ser feito. As condições de trabalho, as condições salariais do servidor público municipal aqui tem muito que ser melhorado e a gente conta com você para poder, no meu caso, fazer parte desse trabalho, fazer parte dessa equipe que eu espero que seja eleita a partir da próxima eleição. Até mais. Muito obrigado.